Seja bem-vindo ao canal Imersão na História. O vídeo de hoje será sobre a fascinante civilização dos etruscos. Pouco conhecidos hoje em dia, os etruscos tiveram uma grande influência na formação do Ocidente e deixaram um legado importante para a história da humanidade. Sua origem é um mistério que ainda intriga estudiosos e historiadores. Há diversas teorias e hipóteses, mas ainda não há uma resposta definitiva para essa pergunta. Uma das teorias mais aceitas é que os etruscos eram um povo de língua compartilhada, que se estabeleceu na região da atual Toscana, na Itália, por volta do século 13 a.C. Eles teriam migrado da Ásia Menor ou do Oriente Médio e se estabelecido na região da Toscana, onde desenvolveram uma rica cultura. Outra teoria sugere que os etruscos eram um povo autóctone, ou seja, que se desenvolveu na região da Toscana sem influências externas. Essa teoria é baseada em evidências arqueológicas que apontam para a presença de uma cultura pré-etrusca na região. Uma terceira teoria sugere que os etruscos eram uma mistura de diversos povos, incluindo os itálicos, os lígures e os sículos. Essa teoria sugere que os etruscos foram formados a partir da fusão de diversos grupos étnicos que habitavam a região da Toscana. A organização social e política dos etruscos era complexa e sofisticada. Eles eram governados por uma aristocracia que controlava a maioria dos aspectos da vida política e social. A sociedade etrusca era dividida em três classes principais: os nobres, os cidadãos comuns e os escravos. A nobreza era composta por famílias ricas e influentes que controlavam as terras, o comércio e o governo. Os cidadãos comuns eram livres, mas tinham menos direitos e privilégios do que a nobreza. Os escravos eram prisioneiros de guerra e pessoas que foram vendidas como escravos. O governo dos etruscos era uma monarquia teocrática, onde o rei era o líder político e religioso da sociedade. O rei era eleito pela aristocracia e sua posição era vitalícia. Ele tinha o poder de decidir questões políticas e militares, além de ser o chefe religioso da sociedade. Ele era assistido por um conselho de nobres, que aconselhavam e auxiliavam nas decisões políticas. Além disso, os etruscos também tinham uma assembleia popular, onde os cidadãos comuns podiam votar em questões políticas e militares. Essa assembleia, no entanto, tinha poderes limitados e era subordinada à autoridade do rei e da aristocracia. Estão gostando de conhecer mais sobre essa fascinante civilização? Então, se você é um amante da história antiga, este é o lugar perfeito para você se inscrever e aprofundar-se nos acontecimentos marcantes da humanidade. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos continuar. A religião desempenhava um papel crucial na sociedade etrusca, permeando todos os aspectos da vida. Eles tinham uma ampla variedade de deuses e deusas, cada um responsável por diferentes aspectos, e acreditavam que orações e sacrifícios eram maneiras de influenciar esses deuses. Os sacrifícios eram realizados por sacerdotes, que eram considerados intermediários entre os deuses e os mortais. Os sacerdotes interpretavam os presságios e as adivinhações para prever o futuro e orientar as decisões políticas e militares. Os etruscos acreditavam que a morte era uma passagem para outra vida e que era importante se preparar para ela. Eles acreditavam que a alma continuava a existir depois da morte e que os mortos precisavam de alimentos e objetos para sobreviver na vida após a morte. Por isso, eles realizavam rituais funerários elaborados e enterravam seus mortos com objetos pessoais e oferendas. Os deuses mais importantes para os etruscos eram Tímia, o deus do céu, e o mais importante da trindade etrusca, Une, a deusa da fertilidade e do amor, e Minerva, que era a deusa da sabedoria, da medicina e das artes. Os etruscos também adotaram deuses e deusas da mitologia grega, como Atena, Apolo e Dionísio, e incorporaram esses deuses à sua própria religião. Eles também acreditavam em espíritos malignos, como os espectros, que podiam causar doenças e morte. A cultura e a arte dos etruscos tiveram grande importância e influência na antiguidade, abrangendo uma ampla variedade de formas, desde cerâmica e pintura, até escultura e arquitetura. A cerâmica etrusca era famosa por sua qualidade e beleza.
Os vasos eram pintados com cenas mitológicas e cotidianas, além de retratos de pessoas e animais. A pintura em afrescos também era uma forma popular de arte etrusca, com cenas que variavam de eventos cotidianos a representações de deuses e deusas. A escultura etrusca foi altamente influenciada pela arte grega, mas os etruscos desenvolveram seu próprio estilo distintivo. A maioria das esculturas era em bronze, e muitas retratavam figuras mitológicas e deuses etruscos. Também havia esculturas de animais, como leões e touros. A arquitetura etrusca também era muito avançada para sua época. Eles construíram templos e palácios, como o Templo de Júpiter em Roma, que foi construído pelos etruscos no século VI a.C. Além da arte, a cultura etrusca também era rica em tradições e costumes. A música era uma parte importante da cultura etrusca, com flautas e instrumentos de cordas sendo usados em cerimônias religiosas e festivais. Os etruscos também eram famosos por seus banquetes extravagantes e pela importância que davam à culinária. A escrita etrusca era baseada em um alfabeto próprio, o que permitia a escrita de textos literários e comerciais. No entanto, muito pouco da literatura etrusca sobreviveu, tornando difícil entender completamente a cultura e a sociedade. Sem dúvidas, os etruscos tiveram uma grande influência na formação do Ocidente, especialmente na cultura e na sociedade romana. Durante o século VI a.C., os etruscos dominaram uma grande parte da Itália Central, incluindo Roma, e exerceram uma grande influência sobre a cidade. A exemplo de outras civilizações antigas, os etruscos também tiveram seu declínio iniciado no final do século V a.C., à medida que Roma crescia em poder e influência. Com o passar do tempo, os romanos foram gradualmente conquistando as cidades etruscas próximas a Roma. Em 396 a.C., a cidade etrusca de Véios, uma das principais, foi tomada pelos romanos. A partir desse ponto, a influência etrusca na Itália Central diminuiu significativamente, e muitas das cidades etruscas se tornaram vassalas de Roma. No entanto, eles continuaram a ter um papel significativo na sociedade romana, especialmente na religião e na arte. Durante o período romano, muitas das cidades etruscas foram saqueadas e destruídas por invasores estrangeiros, incluindo os celtas e os romanos. Além disso, as guerras civis romanas do século I a.C. também tiveram um impacto negativo sobre as cidades etruscas, que foram frequentemente envolvidas em conflitos e sofreram danos em batalhas. Com o tempo, a cultura etrusca foi gradualmente assimilada pela cultura romana, e muitas das características distintas da cultura etrusca desapareceram. No entanto, algumas das tradições etruscas, como a religião e a arte, continuaram a ter um impacto significativo na cultura romana e posteriormente na cultura europeia. Alguns estudiosos acreditam que o declínio dos etruscos foi causado por uma série de fatores, incluindo guerras constantes, a perda de territórios para os romanos e o declínio econômico. Outros argumentam que o declínio dos etruscos foi causado por uma mudança cultural, e que os etruscos simplesmente deixaram de se identificar como uma cultura distinta. Independentemente das causas do declínio dos etruscos, é inegável que eles tiveram uma influência significativa na cultura e na história do Ocidente. Suas contribuições para a arte, arquitetura, religião, literatura e culinária continuam a ser estudadas e apreciadas até hoje. Assim chegamos ao final. Mas e você? O que achou dessa civilização lendária? Deixe sua contribuição nos comentários abaixo. Compartilhe suas opiniões e curiosidades e enriqueça nosso conhecimento sobre esse período tão fascinante da história da humanidade. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo sobre história antiga, não se esqueça de se inscrever no canal Imersão na História e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Não esqueça também de deixar um like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares que também gostam de história. Agradeço por assistir e até a próxima, com mais histórias incríveis.